Senhor, querido professor! Aqui estou mais uma vez com muita alegria para apresentar a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição dos primários. Neste trimestre estamos estudando o tema Encontrando com Deus. E eu já quero agradecer você que tem estado conosco. Obrigado pela fidelidade, pela audiência, que Deus te abençoe por nos acompanhar e nos incentivar a continuar com esse trabalho. A lição de hoje é a lição de número 10, que fala sobre a fuga de Jonas após o encontro com Deus. Essa história está registrada no livro de Jonas, nos capítulos 1 ao 4, ou seja, é todo o livro de Jonas. A sugestão que eu deixo de corinho para você professor, cantar no momento do ofertório e no momento de louvor é Jonas e o Grande Peixe, do grupo Minha Vida é uma Viagem, ou Jonas e o Grande Peixe, do grupo Turminha do Rei. São dois louvores que falam exatamente da história de Jonas. A palavra do mestre. Deus escolheu Jonas para levar uma mensagem aos ninivitas. Quem são os ninivitas? O povo que morava na cidade de Nínive, pelo qual o profeta tinha grande aversão devido às suas maldades. Então o povo de Nínive era um povo maldoso. Entretanto, não cabia a Jonas decidir se eles mereciam ou não uma chance de arrependimento. A graça divina não se pode compreender nem suas ordens questionar. Então Jonas não tinha que questionar a Deus. Para aquela cidade eu não vou, porque o povo lá é violento, são maus. Mas ele tinha que obedecer. Então nós precisamos entender que servir a Deus vai muito além do realizarmos dentro da igreja. Às vezes nós falamos assim, eu sou crente, que eu vou na igreja todo dia. Mas a maior necessidade e missão estão justamente fora, no contato com os perdidos. Então não está dentro das quatro paredes, mas está do lado de fora. Explica aos seus alunos que os amigos da escola, a vizinhança, precisam ouvir a palavra de salvação. E quem são as pessoas que vão levar essa palavra? Somos nós. A Bíblia fala assim, e como ouvirão se não houver quem pregue? Surgiram convites para visitarem a casa de Deus. Fala com eles, vamos lá na Escola Bíblica Dominical hoje. É uma forma de você levá-los para ouvir a palavra de Deus. Que desde já eles se tornem ganhadores de almas para Jesus. Amém? Qual é o objetivo da nossa lição? Que o aluno compreenda que Deus ama até mesmo as pessoas que estão no erro e nos envia para levar a sua palavra para elas. Então, independente do que eles façam, Deus nos chamou, nos capacita para levar essa mensagem de salvação. Aqui aprendemos que o que devemos amar e alcançar as pessoas, independente dos seus erros. Nós não podemos julgá-los pelos erros, mas nós precisamos estar oferecendo-lhes a chance de transformação através da palavra de Deus. Assim como um dia nós recebemos a palavra de Deus, a salvação, a libertação, nós também precisamos de dar continuidade a esse ide e levar a palavra de Deus. O ponto central diz que Deus é bom até mesmo com aqueles que ainda não o conhecem. Essa frase significa que a bondade, o amor e a providência de Deus não estão limitados apenas àqueles que o seguem, ou que acreditam nele, ou que frequentam uma igreja. Na verdade, essa frase expressa a ideia de que Deus é generoso e cuida de toda a humanidade, independentemente da fé, reconhecimento ou ações de cada indivíduo. Então, explique isso para a sua turminha, que Deus veio para todos. Iniciando a aula, receba cada aluno com a paz do Senhor, pergunte-os como foi a semana e se ocorreu algo interessante que os fizeram lembrar a lição que aprenderam no domingo passado, ou seja, a lição 9. E aproveite esse momento, essa oportunidade, para falar um pouquinho sobre o que eles aprenderam. Que nós aprendemos sobre a santidade, né? Sobre a purificação ali do profeta Isaías. Converse com a sua turma sobre o assunto desta aula também.
a misericórdia e a graça de Deus, até sobre os que praticam coisas erradas. Então diga que Deus chamou o profeta Jonas para anunciar uma mensagem dura, mas que daria uma nova chance de arrependimento e salvação aos ninivitas, ou seja, a nação inimiga que já havia feito mal ao seu povo. E por isso, Jonas não queria ir. Pergunte o que eles acham desse pensamento. Aproveite esta aula para ressaltar o fato de nós frequentarmos a igreja não nos torna melhores do que as pessoas que não frequentam. Não cabe a nós julgar ninguém. A nós cabe a missão de falar do amor de Jesus a todas as pessoas. Marcos 15:16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então explique que Deus nos abençoa por sua graça e misericórdia, que é um presente, não uma recompensa. Ou seja, nenhum de nós merecemos a salvação do Senhor. E por isso Jesus precisou morrer na cruz para pagar o preço por todos os nossos erros. Então aqui, ninguém é mais ou menos merecedor dessa bondade. Todos pecaram e todos precisam muito da graça divina. E é bom aqui você levar a título de enriquecimento da sua aula, Romanos, capítulo 3, do 21 ao 26, que lá vai estar falando, vai estar explicando que embora todos tenham pecado, a justiça de Deus é dada a todos os que creem, por meio da redenção em Cristo. Então, leve para a sua turminha esse versículo extra para você enriquecer a sua aula ali. O Memória em Ação diz assim: voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Isaías capítulo 55, versículo 7, parte B. Esse versículo é um convite divino ao arrependimento e uma promessa de misericórdia abundante. Ele faz parte de um contexto em que Deus chama o seu povo a abandonar caminhos de pecado e maus pensamentos, garantindo então que o perdão é garantido, gratuito e total. Então está aqui nosso Memória em Ação e alguma explicação relacionada a ele. Agora a dica para o memorizando. Utilize cartolina e palavras do versículo. Confeccione 3 quebra-cabeças idênticos e adequados ao nível de alfabetização da sua classe. Então tem classe que tem crianças menores que não sabem ler, você pode formar um grupo ali mesclado. Em seguida, divida a turma em 3 grupos e distribua as palavras em tiras. Mais uma vez, se a sua turma for grande, você pode dividir em grupos, mas se não for, faça individual. Determine um tempo para que os alunos montem o quebra-cabeça e descubram o versículo de hoje. À medida que cada grupo for terminando, deverão recitar o texto bíblico em voz alta com sua equipe. Então, se for em grupo, todos vão dizer juntos. Se for individual, vão falar individualmente. E ao final, peço que explique com as suas próprias palavras o que entenderam ao ler o versículo. Prioridade a todos que desejarem falar. Então, é algo voluntário, somente se quiser falar. Se não quiser, não obrigue. Ressalte que uma das qualidades de Deus é ser misericordioso. E a Bíblia diz que Deus é amor e por isso Ele é bom até mesmo com os maus, oferecendo a oportunidade para que se arrependam de seus pecados. Então, está aqui a dinâmica para você trabalhar com eles a memorização do versículo. E ao final, peço aos alunos que recitem o versículo para memorização. Amém? Então agora nós vamos para a nossa missão da semana. E qual é a missão dessa semana? É orar pela Rússia.
Leve um breve resumo sobre a história do país, fale sobre a bandeira, leve algumas curiosidades para a sua turminha. Isso é muito importante para que, além de orar por este país, eles também conheçam um pouco da história do país pelo qual estarão orando. Então, eu vou deixar o PDF desse resuminho sobre a Rússia na descrição do vídeo para você que deseja imprimir e levar essa informação extra para a sua turma. Mas a Rússia é um país muito grande e importante. Ela fica em 2 continentes, na Europa e na Ásia. É o maior país do mundo em tamanho. Então veja aí o mapa aí da Rússia, a localização do país. A capital da Rússia é Moscou. É uma cidade muito bonita e cheia de construções históricas. O idioma oficial do país é o russo e uma língua. A bandeira da Rússia tem 3 cores: branco em cima, azul no meio e vermelho embaixo. Cada cor tem um significado especial para o povo russo. Então, como eu sempre digo, tudo que eu trago aqui sobre cada país tem um significado especial. A Rússia faz fronteira com muitos países, como Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Belarus, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e Coreia do Norte. Viu como ela é enorme? Muito grande e faz fronteira com todos esses países que eu disse aqui. Um dos lugares mais famosos da Rússia é a Praça Vermelha, que fica em Moscou. Esse lugar é muito importante porque ali aconteceram muitos momentos marcantes da história do país. É também onde fica a famosa Catedral de São Basílio, com aquelas torres coloridas que parecem castelos de desenho. E eu vou deixar aqui para você ver que lindo, ó. Parece mesmo um desenho, um castelo. A religião predominante na Rússia é o cristianismo ortodoxo, que faz parte da Igreja Ortodoxa Russa. Muitas pessoas seguem essa fé. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar o que é a Igreja Ortodoxa, né? Às vezes a Igreja Ortodoxa é uma das tradições cristãs mais antigas, originada no Cisne do Oriente em 1054. Eles se consideram a continuação direta da Igreja primitiva, focando na fé correta, ortos mais doxa e tradição sem autoridade papal, sendo descentralizada em igrejas autônomas com forte culto a Maria, Teotocos e santos. Então aqui é a descrição aí de igreja ortodoxa. E sobre a perseguição? Hoje em dia existem algumas dificuldades para certos grupos cristãos que não fazem parte da igreja ortodoxa, que é a igreja oficial do país. Algumas igrejas enfrentam restrições, mas ainda há muitos cristãos que amam a Jesus e continuam firmes na fé, levando a palavra de Deus. Então, um pedido de oração para essa nação. Nós precisamos orar para que o povo da Rússia conheça cada vez mais o amor de Jesus e que tenha liberdade para falar do Evangelho. Nós vemos muitas notícias e, inclusive, temos notícia da guerra contra a Ucrânia e que é necessário que oremos para que Deus tenha misericórdia, né, desse povo que ali habitam e que eles tenham a liberdade de conhecer Jesus e cessar essa guerra. Agora nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia, que está no livro de Jonas. Eu disse aqui que é do capítulo 1 ao capítulo 4, mas na verdade o livro de Jonas tem 4 capítulos. E eu deixo sempre uma dica para que se leia todas as referências caso haja um tempo hábil. Nesse caso aqui, como são 4 capítulos,
não tem como fazer a leitura desses capítulos durante a aula. E para você aí, professor, também, que não houver tempo suficiente fazer a leitura, você vai fazer apenas um breve comentário do que se trata o livro de Jonas. Então eu vou deixar aqui também na descrição o PDF para você levar impresso aí para o seu turminha. Mas o livro de Jonas está localizado no Antigo Testamento da Bíblia, possui 4 capítulos, é uma curta narrativa profética que relata a fuga de Jonas, sua estadia no ventre de um peixe, de um grande peixe, e sua pregação na cidade de Nínive. E fala também sobre a lição que aprendemos com a misericórdia divina. Vamos então à história completa? Lembrando, Jonas foge da missão. Nós vemos ele ir em direção ao navio que ia para uma outra cidade, na cidade de Jope. Segundo a palavra de Deus, Deus sempre se encontra com pessoas para dar missões especiais. Um dia ele chamou o profeta Jonas e deu uma tarefa muito importante. Qual é essa tarefa? Ir até a cidade de Nínive para avisar que se o povo não se arrependesse, seria destruído, ou destruído, né, tia Li? Na verdade, o povo ali era mau, fazia muita coisa mal, e Deus não estava gostando. Mas quando Jonas ouviu isso, não quis obedecer. Ele sabia que aquele povo tinha feito maldades, inclusive contra o povo de Deus, seu povo. E não queria que eles tivessem uma nova chance. Então Jonas guardava aí um certo rancorzinho no seu coração, né? Porque ele não queria que eles tivessem uma chance de salvação. Então, em vez de ir para Nínive, a Bíblia nos conta que ele fugiu para a cidade de Jope e entrou num navio para ir para longe. Então ele fugiu e dali ele entra no navio para ir para bem longe. Só que ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Graças a Deus por isso. E a figura de número 2 nos mostra uma grande tempestade no mar. Diz a Bíblia que enquanto Jonas estava no navio, Deus enviou uma grande tempestade. O vento era tão forte, o mar estava tão agitado, muito agitado, que os marinheiros ficaram desesperados e começavam a jogar coisas no mar para o navio não afundar. Então, e Jonas? Estava dormindo no porão. Ah, que bonito, Jonas Fujão. O capitão acordou ele para que ele também orasse. Como a tempestade não parava, eles decidiram tirar sorte para descobrir quem era o culpado. Naquela época eles tiravam sorte, viravam moedas e ali eles lançavam a sorte. Para quem caía ali era o culpado. E ele confessou então que estava fugindo de Deus e disse que deveriam jogá-lo no mar. Imagine só que desespero daqueles homens, que medo também. Só que quando fizeram isso, jogaram ele no mar, a Bíblia nos conta que a tempestade parou imediatamente. Já na figura 3, nós vemos Jonas sendo atirado na água e surgiu um grande peixe. Então, quando eles jogam Jonas ali, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Nosso Deus é Deus misericordioso, ele providenciou um escape para Jonas. E a Bíblia nos conta que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Lá naquele lugar escuro, Jonas refletiu sobre o seu erro e orou arrependido. Então Jonas ali dentro pôde pensar por que desobedeceu a Deus, pensar no que tinha feito de errado. E quando ele orou, Deus ouviu a sua oração e mandou o peixe vomitá-lo na praia. O Senhor deu a Jonas a segunda chance. Olha que contraste, ele não queria que o povo de Nínive tivesse uma segunda chance e ele teve. Na figura 4, vemos Jonas pregando na cidade de Nínive e o povo se arrependendo. Então essa segunda chance Deus deu a Jonas porque contava com a obediência de Jonas para pregar a mensagem. Deus falou novamente com Jonas e dessa vez ele obedeceu. Foi até Nínive e anunciou que a cidade seria destruída se o povo não se arrependesse, não parasse de fazer maldade, de praticar o mal. E sabe o que aconteceu, crianças? Você pode perguntar na sua classe, professor. Você vai dizer, desde o rei até as pessoas mais simples, todos se arrependeram.
jejuaram e pediram perdão a Deus. Deus viu que o arrependimento era verdadeiro, era sincero e não excluiu a cidade, porque ele é misericordioso. Que maravilha! Então Deus sempre tem uma segunda chance para aqueles que se arrependem. Qual que é a conclusão? O que aprendemos com essa história? A história de Jonas nos ensina que não podemos fugir de Deus, fugir da vontade de Deus. Que nós não podemos desobedecer, pois desobedecer traz consequências. E Deus sempre nos dá uma nova chance quando nós arrependemos. Então não adianta falar assim, eu queria uma segunda chance, mas continuar praticando o mesmo erro. Nós precisamos nos arrepender para que Deus nos perdoe. E Deus ama todas as pessoas e deseja que todos sejam salvos. Glórias a Deus. Ele procura mensageiros para levar a sua palavra. Assim como Jonas foi chamado hoje, Deus também nos chama. Chama cada um de nós para falar do seu amor. E nós já aprendemos aqui no encontro de Deus com Samuel que não tem idade para fazer a vontade de Deus, para levar o evangelho. E eu tenho uma pergunta para você. Vamos obedecer ou vamos fugir? Que possamos dizer, Senhor, eu vou. Eis-me aqui, como o profeta Isaías. Amém? Agora nós vamos à correção das nossas atividades. Número 1. Risque os números e reescreva a mensagem abaixo. Então aqui estão os números, você vai aguardar que eles risquem esses números e descubra qual é a mensagem que está proposta aí nesse exercício. A resposta é: o Senhor é bondoso e misericordioso. Sim, glória a Deus. Número 2. Marque apenas as afirmações certas. Letra A. Jonas recebeu a missão de levar a palavra de Deus. Só as pessoas boas. Tá certo ou errado? Não marque essa, pois ele recebeu a missão de levar para todas as pessoas. B. Devido à desobediência de Jonas, Deus enviou uma forte tempestade. Correto. C. Jonas ficou na barriga de um grande peixe por 2 dias e não se arrependeu. Errado, pois a Bíblia nos conta que ele ficou 3 dias e 3 noites e se arrependeu. E a letra D. Deus perdoou Jonas e pediu novamente para ele anunciar a sua palavra em Nínive, corretamente. Assim que Deus deu a ele uma nova chance, ele se arrependeu e obedeceu a Deus. Número 3. Com cada primeira letra de cada figura, descubra a quem devemos falar do amor de Deus. Então, aqui estão as figuras. Aguarde a sua turminha descobrir a resposta e, em seguida, corrija com eles, dizendo que nós devemos falar do amor de Deus a todos. Muito bem. Então, a dica de encerramento. Lembre as crianças o versículo da aula de hoje. Então você pode repetir com eles aí, reforçar que Deus deseja abençoar a todos, que Ele é amoroso e quer que sejamos assim também, bondosos até mesmo com aqueles que não parecem merecer. Amém? Então, depois que você dizer essa reflexão para eles, ore agradecendo a Deus pela aula. Você vai orar por eles e pelos pedidos de oração. Eu quero encerrar deixando um forte abraço, um beijo no seu coração. Se Deus nos permitir, nós vamos nos encontrar na aula de número 11, onde nós vamos falar do primeiro encontro com Jesus ressuscitado. Oh, que maravilha! Então eu espero você lá. Até lá!